A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías capítulo 57, mais um capítulo do livro de Isaías que estamos estudando. Conforme de costume, eu farei a leitura do capítulo para a gente meditar. Se você puder, acompanhe na sua casa ou onde você estiver. Se não puder, acompanhe a leitura, ouça a leitura. E conforme a direção que o Espírito Santo me der, eu venho trazendo apontamentos acerca dessa palavra. Então vamos lá. Capítulo 57, verso 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz. Descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoreira, semente de adultério e de prostituição. Antes de continuar a respeito dos filhos da agoreira, em outras versões fala sobre feiticeira, sobre feitiçaria. Aqui está dizendo, olha, o justo está perecendo, mas não há quem tenha visto, né? Isso, não há quem tenha sido compassivo, não há quem tenha ajudado, não há quem tenha, considerado o justo estar sofrendo e padecendo, perecendo. Só que eles descansarão em paz, entrarão em paz. Em outras versões falam até que eles descansarão após a morte, né? Morrendo, eles terão descanso. O justo ele pode sofrer, mas ele terá descanso. Ele terá descanso no Senhor. Por quê? A vida ela não termina aqui. Nós precisamos ter essa consciência. A vida ela não termina aqui. Nós quando morrermos, né? Se morrermos, porque pode ser que Jesus volte antes que alguns morram. Então, quando morremos, nós temos um descanso, sim. Só que quando Jesus voltar, todos os mortos ressuscitarão, uns para condenação e outros para a vida eterna, para viverem em paz com o Senhor no reino de Deus. O justo, ele não perecerá, ele terá paz, ele terá descanso, porque ele tem parte com Deus. Ele terá parte, em Cristo Jesus, ele é co-herdeiro. Ele é co-herdeiro do reino dos céus, ele é co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, nós precisamos guardar essa palavra. Não sempre vale a pena nós não nos corrompermos com esse mundo, sermos justos, mesmo que pareça que não vale a pena, mesmo que pareça que tudo vai contra a gente, o justo ele não perecerá, porque ele terá descanso no Senhor. No verso 3 agora. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoreira, semente de adultério e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade? Que vos inquietais com os ídolos debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos. Aqui, o Senhor está usando o profeta para falar, olha, vocês, filhos de agoreiros, vocês que praticam a feitiçaria, que sacrificam seus filhos em ribeiros, à beira dos ribeiros, que se deleitam, que fazem, como se diz, sacrifícios à fertilidade embaixo das árvores. Vocês, o que está acontecendo? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Eles confiam aonde? Em pedras lisas. Criam até pedras lisas como idolatria. Juntam pedras lisas para adorar. Sobre elas, e está falando, sobre elas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes ofereces ofertas. Estão adorando a pedras. Contentar-me-ia eu com essas coisas?
O Senhor está perguntando: você acha que eu ia me contentar, né? Que eu ia me alegrar, que eu ia ter prazer nessas coisas, de ver essas coisas, essa idolatria, isso que vocês estão fazendo? Não, o Senhor não tem prazer. A glória é do Senhor. O Senhor não divide a glória com ninguém. E Ele é o único Deus. E esses que praticam estas coisas não agradam o coração do Senhor. Verso 7. Sobre os montes altos e levantados, pôs a tua cama, e a eles sobes para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras, põe os teus memorais. Em outras versões diz santos, esculturas. Porque a outros mais do que a mim te descobres, e sobes e alargas a tua cama, e fazes concerto com eles, fazem concerto com ídolos e não com Deus. Amas a sua cama onde quer que a vês, e vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe e te abate até aos enfermos. Na tua comprida viagem te cansastes, mas não dizes: não há esperança. O que buscavas achastes, por isso não adoeces. Mas de quem tivestes receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me puseste? Mas de quem tivesse receios ou temor para que mentisse e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusestes? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e não me temes? O Senhor está dizendo: por que vocês não têm receio ou temor de mim, de quem eu sou? Será que não é porque eu me calei por muito tempo? O Senhor, Ele é tardio no irar-se. E aqui Ele está falando: olha, vocês perderam o temor por mim, o receio. Por quê? Porque eu me calei, e isso já desde muito tempo, e não me temes? Verso 12. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Aleluia. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo nome. Aqui o Senhor está dizendo: olha, vocês perderam o temor por mim, o receio por quem eu sou, né? Nós temos que entender quem Deus é. Ele é amor, sim, mas Ele é justiça. Ele não tolera a iniquidade, o pecado, a idolatria. E o Senhor está dizendo: vocês perderam o receio, perderam o temor por quem eu sou. Mas será que isso não é porque eu fiquei por muito tempo calado? Então o Senhor diz: da minha justiça, né? A justiça do Senhor virá. Mas aqueles que confiam no Senhor terão parte com Ele. A justiça do Senhor vem, mas aqueles que confiam no Senhor, que temem a Deus, têm parte com Ele e herdarão, possuirão a terra, possuirão e herdarão o santo nome do Senhor. A palavra de Deus garante isso. Verso 14. E dir-se-á: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Aleluia. Tá vendo? O nome do Senhor é santo. Por isso que nós temos que temer, por causa da santidade, da justiça dele. O Senhor, Ele é santo. E como pode coabitar o mal e a santidade? Como pode coabitar a escuridão e a luz? O Senhor não tem prazer na escuridão. O Senhor não tem prazer naquilo que é mal. E Ele, sim, por um tempo, Ele repreende. E Ele pode sim vir a ficar calado, como Ele falou: será que não é porque eu fiquei calado e vocês perderam o temor por mim? Mas chega o tempo da justiça de Deus.
E ai daqueles que não ouvirem a voz do Senhor e não se arrependerem dos seus pecados, das suas maldades. Mas aqueles que ouvem e se arrependem e temem ao Senhor, confiam no Senhor, herdarão, possuirão a terra e herdarão o nome do Senhor. E aqui diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, o nosso Deus, santo, em um alto e santo lugar habito. E também com contrito e abatido de espírito. O Senhor que é santo está dizendo, em um alto e sublime lugar habito, mas eu também habito com o contrito e o abatido de espírito. O Senhor, ele habita nos altos céus e ele está sentado no trono. E eu estava falando isso esses dias para minha pequena filha, tem 3 anos. Eu falei, Papai do céu é muito grande e ele mora nos altos céus, mas ele também se fez pequeno e por meio do Espírito Santo dele. Eu falei, ele se fez pequeno, abriu mão da glória, veio por meio de Jesus, entregou a própria vida, ressuscitou. Ela não sei se ela entende tudo, mas eu falo, eu converso com ela. E eu falei, agora ele se fez pequeno, porque ele habita em nós por meio do Espírito Santo dele. Ele habita com o contrito e o abatido de espírito, aqueles que se quebrantam diante da presença do Senhor, aqueles que sabem, né, que não são merecedores, mas o nosso Deus é bom e Ele nos salvou e Ele perdoa os nossos pecados a todos aqueles que se arrependem, confessam e recebem a graça de Deus, a salvação. E buscam andar com o Senhor, buscam fazer a vontade dEle. Então, o Senhor, ele habita sim, num lugar santo, grande, alto, mas ele também habita com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor quer trazer vida, vivificar, trazer alegria, paz, felicidade. Ele habita no meio de nós. Verso 16. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. O Senhor está dizendo, eu não vou me indignar para sempre. Eu não vou contender para sempre, a minha ira não permanecerá para sempre, porque eu sou um Deus zeloso e de misericórdia. Porque perante a minha face, as almas que eu fiz se enfraqueceria. Você foi feito pelo Senhor. Eu fui feita pelo Senhor. E o Senhor está dizendo, a minha ira não durará para sempre. Aqueles que se voltarem para mim, aqueles que tiverem temor, aqueles que confiarem em mim, buscarem minha face, eles terão parte comigo. Verso 17. Pela iniquidade da sua avareza me indignarei. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. O Senhor está dizendo, eu feri. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa da sua avareza. Eu me indignei porque diante da santidade de Deus, Deus fala assim, diante da minha santidade, eu me indigno com isso. O Senhor se indigna, mas Ele diz, olha, eu o feri, escondi-me de vocês, esconde-me, indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. O Senhor está dizendo, olha, eu me indignei, eu me calei, eu me escondi. Mas rebeldes continuaram seguindo os desejos do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. O Senhor conhece todos os nossos caminhos. E o Senhor promete nos sarar. Ele promete que tornará a dar consolações, mesmo aqueles a quem ele feriu por fazerem aquilo que é mal.
né? Mas, e aos pranteadores, aqueles que choram, aqueles que se humilham. Mas isso é para aqueles que se arrependem. É para aqueles que se voltam para o Senhor. É para aqueles que se arrependem dos maus caminhos. E aí o Senhor derrama da misericórdia dele. Aleluia. 19. Eu crio os frutos dos lábios. Paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor, e eu o sararei. O Senhor, ele diz paz. Paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Eu sararei. É Deus quem sara. É Deus quem sara as nossas feridas. É Deus quem sara as nossas transgressões, aquilo que foi feito. É Deus quem nos sara. É Deus quem nos quebra, nos faz um vaso novo. Ele quebra sim e fere, como diz a palavra. Eu os feri. Ser quebrado, ser um vaso que é quebrado por Deus, dói, fere. Ele quebra e fere. Mas para quê? Para que seja feito um vaso novo. Um vaso novo em que vai ser derramado da unção, da presença de Deus. Aleluia. E o Senhor nos sara. Ele diz, eu feri, eu sararei. Mas aqueles que não continuam com o coração na maldade, precisa largar aquilo que é mal, precisa seguir ao Senhor, desejar estar na presença dele e guardar a palavra dele. Verso 20, a gente vai ver isso agora, ó. Mas os ímpios são como o mar bravo que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Então aqui a gente vê uma grande diferença daqueles sim que fizeram o que era mal, que entristeceram ao Senhor, em que o Senhor se indignou com eles, até feriu. Mas ele diz, eu sararei, a minha ira não durará para sempre. Mas existem aqueles que são ímpios, em que o coração continua nos maus desejos, continuam fazendo aquilo que não agrada a Deus. E o Senhor está dizendo na palavra dele, com esses, eles não têm paz. Com esses, não tem paz. O Senhor, ele conhece os corações. O Senhor, ele sonda os corações. Ele sabe aqueles que pertencem a ele. Ele sabe aqueles que, sim, nós todos somos pecadores. Ele conhece, sabe? Todos nós. Não existe um que não pecou nessa terra. Só Jesus, o Filho de Deus. E ele entregou a vida por amor a ti e a mim. E diante disso, ele nos convida a caminharmos com ele em santidade. Mas nós precisamos reconhecer sim que nós somos pecadores. Por quê? Porque para deixarmos de pecar completamente, vai ser quando o nosso corpo ser transformado. Paulo ele falava muito sobre essa questão. Mas nós não devemos ter prazer e buscar andar. O nosso coração não tem que ser um coração mau. O nosso coração não tem que ser um coração que deseja, anseia e queira ficar no pecado. Não. Nós precisamos dia após dia, e isso é muito importante, negarmos a nossa carne, mortificarmos a nossa carne, sermos um sacrifício vivo ao Senhor. É ser um sacrifício vivo ao Senhor, é vivermos no Espírito e cada vez silenciando mais os desejos da nossa carne, que são maus. Aqueles que negam, as tentações, negam o pecado dia após dia, estão buscando andar em santidade. Quando o pecado ou a tentação bate a porta, diz não, eu não aceito, eu quero o meu Senhor. E pede ajuda, Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a dizer não. E quando acontece algo, corre como José, sabe? Eu lembro muito de José. José correu. A mulher de Potifar, que se interessou por ele, vai atrás dele e ele corre. E o manto, a capa dele fica.
Ele literalmente corre, e precisamos ser assim, precisamos correr, sabe? Se o pecado, se aquilo que é mal bate a porta, nós devemos correr do pecado, como José correu da mulher de Potifar. José, ele tinha um coração em que ele desejava fazer aquilo que era bom e que agradava a Deus. O Senhor conhecia o coração de José. Quer dizer que José nunca pecou? Todo homem pecou, mas Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece aqueles que são ímpios, aqueles que se deleitam e que não querem praticar a justiça, o que é bom, e aqueles que buscam andar com Deus, que confiam no Senhor, que temem ao Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra hoje e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais aos nossos corações. Amém? Essa é a mensagem. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar para que essa palavra chegue a cada vez mais pessoas. Que a palavra do Senhor seja anunciada em todo o tempo, em todos os cantos dessa terra. Em nome de Jesus, não só o que eu digo, mas a palavra. Que se levantem homens e mulheres que falam da palavra de Deus, falam verdadeiramente o que a palavra do Senhor diz, que não tem medo de ser julgados, que se levantem homens e mulheres para praticarem e amarem a justiça. Amém? Antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por estar na tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e as nossas maldades. Senhor Deus, que se levantem homens e mulheres que amem e pratiquem a justiça, aquilo que é reto. Que, Senhor Deus, seja derramado sobre toda a terra o teu avivamento, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja derramado. Aleluia. Que se levante, Senhor Deus, Senhor, uma nação que clama por Ti, que ama a Ti, que anseia fazer a Tua vontade, Senhor, e que ama, e que cuida, e que zela, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos chama a amar, o Senhor nos chama a cuidar. E amar, Senhor, é muito mais do que fazer uma boa ação. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, aleluia, traz salvação, traz vida. O Senhor é o próprio amor. Nos ensina, Senhor, a cada dia a amar. Nos ensina, Senhor, a cada dia a ter misericórdia, ter empatia. Que nós possamos cuidar uns dos outros, Senhor. Senhor, levanta, Senhor Deus, a tua igreja e faz, Senhor, conforme a tua vontade em cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor continue falando ao teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.